Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Moreira e nesse vídeo vamos estudar razão entre áreas de polígonos semelhantes. Dois polígonos são semelhantes quando satisfazem duas condições. Os ângulos correspondentes precisam ser congruentes e os lados correspondentes precisam ser proporcionais. Então, temos aqui um exemplo em que esse lado mede 4, então aqui também 4 centímetros. Aqui mede 12, então aqui também 12 centímetros. Esse lado mede 24, então aqui também 24 centímetros. E esse lado aqui, 8 centímetros. Agora vamos verificar se os lados desses polígonos são proporcionais. Temos aqui, 4. E o lado correspondente, no segundo polígono, 8. Precisa ser igual a 12 no primeiro polígono, o lado correspondente aqui no segundo polígono, 24. Aqui eu posso simplificar o 4 por 4, o 8 por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. E aqui eu posso simplificar por 12 e por 12. 12 dividido por 12 é igual a 1. 24 dividido por 12 é igual a 2. Então, veja que os lados são proporcionais. K, que é justamente a razão de semelhança entre os lados, é igual a 1 meio. Dessa forma, podemos dizer que esses polígonos são semelhantes. Por quê? Porque observamos aqui que os lados são proporcionais. Veja que a constante de semelhança entre os lados é 1 meio. E com relação aos ângulos, eles são congruentes. Veja, aqui temos um ângulo de 90 graus, aqui também temos um ângulo de 90 graus. Aqui temos um ângulo de 90 graus, aqui também temos um ângulo de 90 graus. Aqui um ângulo de 90 graus, aqui também um ângulo de 90 graus. Por fim, aqui um ângulo de 90 graus, aqui também um ângulo de 90 graus. Então, esses polígonos são semelhantes. No segundo exemplo, temos dois triângulos e vamos verificar se eles são semelhantes. Primeiro, vamos verificar se os ângulos correspondentes são congruentes. Não temos valores numéricos para os ângulos, mas temos aqui um ângulo com 3 risquinhos. No segundo triângulo, também um ângulo com 3 risquinhos. Um ângulo com 2 risquinhos. No segundo triângulo, também um ângulo com 2 risquinhos. Um ângulo com 1 risquinho. No segundo triângulo, também um ângulo com 1 risquinho. Então, podemos dizer que os ângulos correspondentes são congruentes. Agora, vamos verificar se os lados correspondentes são proporcionais. Para isso, verifique o seguinte. Temos aqui um ângulo com 3 risquinhos e um ângulo com 2 risquinhos. O lado mede 21 centímetros. Então, eu escrevo aqui 21. E vamos encontrar o lado aqui que está no ângulo de 3 risquinhos e 2 risquinhos, aqui no segundo triângulo, que é justamente 15. Então, eu coloco aqui 15. Agora, o lado que está no ângulo de 3 risquinhos e 1 risquinho, que mede 7 centímetros. 3 risquinhos e 1 risquinho. Está aqui, mede 5 centímetros. Então, 7 quintos. Agora, o lado que tem aqui 1 risquinho, 2 risquinhos, que mede justamente 14 centímetros. E aqui no segundo triângulo mede 10 centímetros. Verifique que está aqui 2 risquinhos, 1 risquinho. Então, fica 14 décimos. Agora, posso simplificar aqui, 21 dividido por 3, 15 também dividido por 3. 21 dividido por 3 é igual a 7, 15 dividido por 3 é igual a 5. 7 quintos não dá para simplificar, então vou colocar aqui 7 quintos. 14 décimos dá para dividir por 2, que dá igual a 7. E 10 também dá para dividir por 2, que é igual a 5. Encontramos aqui a razão de semelhança entre os lados. Verifique que é 7 quintos, que é o K, 7 quintos. Portanto, podemos dizer que os lados são proporcionais. Assim, podemos afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Agora, temos aqui mais algumas informações importantes sobre razão entre área de polígonos semelhantes. Se dois triângulos são semelhantes, com razão de semelhança K,
Então, a razão entre os perímetros também é K. Ao fazer os cálculos com relação aos lados, ou seja, A1 dividido por A2, A1 dividido por A2, B1 dividido por B2, C1 dividido por C2. Vamos encontrar a razão de semelhança entre os lados, que é igual a K. Aqui está dizendo que a razão entre os perímetros também é K, ou seja, perímetro é a soma dos lados A1 mais B1 mais C1. Pegando o resultado da soma dos lados desse primeiro triângulo e dividindo pela soma dos lados do segundo triângulo, o resultado também vai ser igual a K. Ao somar A1 mais B1 mais C1 e dividir por A2 mais B2 mais C2, o resultado vai ser igual a K. Ou seja, a razão dos perímetros é igual a K. Aqui diz também que a razão entre duas alturas homólogas também é K. O que é a altura? A altura é um segmento que liga aqui um ponto ao segmento oposto. Temos aqui a altura e é importante dizer que precisa formar um ângulo de 90 graus. E vamos colocar aqui H1 para representar a altura do primeiro triângulo. Temos aqui a altura, é importante lembrar que forma um ângulo de 90 graus. Vamos colocar aqui H2 para representar a altura do segundo triângulo. Vale lembrar que a altura é um segmento que liga aqui o vértice do triângulo ao segmento oposto e precisa formar um ângulo de 90 graus. Aqui está dizendo que a razão entre duas alturas homólogas também é K. Ou seja, se dividir aqui a altura 1 pela altura 2, o resultado vai ser igual a K. K é o quê? K é a razão de semelhança entre os lados. Temos aqui mais uma informação importante que diz respeito à razão entre duas bissetrizes homólogas e também é igual a K. Ou seja, se dividir a bissetriz do primeiro triângulo pelo valor da bissetriz do segundo triângulo, o resultado vai ser igual a K. E K é o quê? K é a razão de semelhança entre os lados. Mas o que é bissetriz? Bissetriz é uma semirreta que começa aqui no vértice até o segmento oposto, dividindo aqui o ângulo em duas partes iguais, ou seja, formando dois ângulos congruentes. Aqui temos a bissetriz, divide o ângulo aqui em duas partes iguais, e é justamente essa semirreta que começa aqui no vértice até o segmento oposto ao vértice. Vamos colocar aqui, ó, bissetriz 1, bissetriz 2. B1 para representar a bissetriz do primeiro triângulo, B2 para representar a bissetriz do segundo triângulo. E o que está dizendo aqui? Que ao dividir a bissetriz 1 pela bissetriz 2, o resultado é igual a K. K, que é a razão de semelhança entre os lados. Outra informação importante é com relação à razão entre as áreas. Temos aqui dois triângulos. Primeiro triângulo, vou colocar aqui A1 para representar a área do primeiro triângulo. E aqui A2 para representar a área do segundo triângulo. O que está dizendo aqui? Que ao dividir A1 por A2, ou seja, a razão entre as áreas, o resultado vai ser igual a K, que é a razão de semelhança entre os lados, elevado ao quadrado. Dando continuidade à nossa aula, vamos estudar ladrilhamento do plano. Ladrilhamento do plano, que é o recobrimento do plano com base em determinado padrão geométrico. Esse padrão pode ser composto de um único polígono ou de uma combinação de diferentes polígonos. Em outras palavras, a arte do ladrilhamento ou da pavimentação consiste no preenchimento de um plano por figuras sem sobreposições ou buracos. Para isso acontecer, os polígonos utilizados para fazer o ladrilhamento devem obedecer às seguintes condições.
a intersecção entre os polígonos é sempre um vértice, um lado, ou então é vazia. E com relação à distribuição ao redor de cada vértice, é sempre a mesma, obedecendo a um padrão. Aqui temos um exemplo de ladrilhamento que é composto por 6 triângulos equiláteros. Então, temos aqui um triângulo equilátero. Juntando esses triângulos equiláteros, temos aqui o ladrilhamento, ou pavimentação, composto por 6 triângulos equiláteros. O triângulo possui 3 lados. E aqui no vértice A, temos aqui o encontro dos vértices dos 6 triângulos. Então, temos aqui notação 3, 3, 3, 3, 3, 3. Por que 6, 3? Porque são 6 triângulos que se encontram aqui no vértice A. Então, podemos escrever a notação de uma outra maneira, colocando o seguinte. São 6 triângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que encontra aqui no vértice A. E a figura que compõe esse ladrilhamento, essa pavimentação, é um triângulo, e o triângulo possui 3 lados. Então, a notação fica 6,3. Aqui no segundo exemplo, temos o quadrado. Nesse ponto aqui, é o ponto de encontro dos vértices de 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, temos aqui, ó, 4, 4, 4, 4. Então, a notação, a gente coloca quantos vértices coincidentes, no caso aqui são 1 desse primeiro quadrado, 2 desse segundo quadrado, 3 do terceiro quadrado, 4 do quarto quadrado. Então, são 4 vértices coincidentes. E o quadrado possui quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então, 4,4 é a notação. No terceiro exemplo, temos aqui, ó, nesse ponto, possui quantos vértices coincidentes? 1, 2, 3. São 3 vértices coincidentes. E a figura possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Então, podemos escrever aqui a notação 3 vértices coincidentes, porque nesse vértice coincide os vértices desses 3 hexágonos. E o segundo valor é justamente a quantidade de lados da figura que forma o ladrilhamento. Aqui temos um hexágono, e o hexágono possui 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a notação é 3,6. Em que 3 é a quantidade de vértices coincidentes e 6 é a quantidade de lados aqui do polígono que forma esse ladrilhamento. Para obter o ladrilhamento, é importante saber que é necessário que a soma da medida dos ângulos internos dos polígonos relativos ao vértice coincidente seja de 360 graus. Aqui temos um vértice coincidente. Observe que esse ladrilhamento é composto por 6 triângulos. E é importante lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. E temos aqui um triângulo equilátero, ou seja, os ângulos são iguais. Então, para mim saber o valor desse ângulo, basta eu pegar aqui, ó, 180 e dividir por 3. Por que por 3? Porque trata-se de um triângulo equilátero, os ângulos são iguais. Por que 180? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. 180 dividido por 3 é igual a 60. Então, eu sei que aqui o valor desse ângulo é 60 graus. E aqui, no vértice coincidente, tenho um ângulo de 60, 2 ângulos de 60, 3 ângulos de 60, 4 ângulos de 60, 5 ângulos de 60, 6 ângulos de 60. Se eu multiplicar aqui, ó, 6 vezes o ângulo de 60, é igual a 6 vezes 60, 360 graus. Agora, no segundo exemplo, eu sei que o ângulo aqui do quadrado é de 90 graus. Aqui no ponto coincidente, eu tenho 4 quadrados. Então, eu tenho aqui, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Agora, para mim encontrar a soma da medida dos ângulos internos dos polígonos que estão aqui nesse vértice coincidente, basta eu multiplicar 4 vezes 90 graus.
4 vezes 90 é igual a 360. Nesse terceiro exemplo, tenho aqui um ponto coincidente e temos aqui os ângulos de 3 hexágonos. E qual é o valor do ângulo do hexágono? Para encontrar a medida do ângulo do hexágono, basta fazer o seguinte, ó. N menos 2 vezes 180 e vou dividir o resultado por N. Então, tenho que o ângulo é igual. N é o número de lados. Trata-se de um hexágono. Então, 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6, que é justamente a quantidade de lados do hexágono. Então, tenho que o ângulo 6 menos 2, 4 vezes 180 dividido por 6. 4 vezes 180 é igual a 720 dividido por 6. 720 dividido por 6 é igual a 120 graus. Ou seja, o ângulo aqui do hexágono é igual a 120 graus. Aqui, esse também, 120 graus. Esse também, 120 graus. Assim, temos que, aqui no vértice coincidente, a soma dos ângulos é igual a 3 vezes 120. E 3 vezes 120 é igual a 360 graus. Nesses exemplos, estamos vendo o ladrilhamento justamente porque a soma da medida dos ângulos internos dos polígonos relativa aos vértices coincidentes é igual a 360 graus. Foi 360 graus aqui, 360 graus aqui, e aqui também 360 graus. O ladrilhamento do plano também pode ser feito pela composição de 2 ou mais polígonos regulares, convexos, com lados congruentes, de modo que o padrão de cada vértice obedeça sempre à mesma ordem. Temos aqui que é possível fazer o ladrilhamento, uma pavimentação, não somente utilizando os mesmos polígonos regulares. É possível também fazer o ladrilhamento utilizando diferentes polígonos regulares. Nesse caso, temos aqui um polígono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados e o quadrado, um polígono com 4 lados. Cabe destacar que, ao somar os ângulos aqui dos vértices coincidentes, o resultado vai ser igual a 360. Então, vamos descobrir aqui o ângulo do octógono, que é justamente o polígono com 8 lados. Aqui temos o ângulo do quadrado, que a gente já sabe que é um ângulo de 90 graus, e outro ângulo aqui do polígono de 8 lados, que é justamente o octógono. Vamos encontrar o ângulo interno do octógono. A forma a gente já sabe que é justamente n menos 2 vezes 180 dividido por n. Então, temos que o ângulo é igual a 8 lados, então 8 menos 2 vezes 180 dividido por 8, porque 8 é o número de lados do octógono. Então, temos aqui 8 menos 2, 6 vezes 180 dividido por 8. 6 vezes 180 é igual a 1080 dividido por 8. 1080 dividido por 8 é igual a 135 graus. Então, temos aqui 135 graus, 135 graus e aqui 90 graus. Então, vamos somar. Quanto que é 135 mais 135 mais 90? 135 com 135, 270. 270 mais 90 é igual a 360 graus. Aqui temos um ladrilhamento ou pavimentação composto por octógonos e quadrados. É importante destacar que os ladrilhamentos também podem ser feitos com alguns polígonos congruentes, ainda que não sejam regulares. Aqui temos um exemplo que é justamente um padrão geométrico composto por triângulos que não são regulares. Podemos observar que os lados do triângulo não são iguais. Esse lado é igual a esse, mas esse lado é diferente. E mesmo assim foi possível fazer o ladrilhamento.
Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Caso haja dúvidas, deixe nos comentários.